Então, qual que é o principal erro das pessoas? O principal erro, sem dúvida, é as pessoas acharem que vão se aposentar lá na frente sem se planejar para isso. Esse, sem dúvida, é o principal erro. Por quê? Você trabalha em vários lugares ao longo da sua vida. É muito raro alguém iniciar uma carreira de trabalho e concluir essa carreira no mesmo trabalho. É muito raro. Com certeza. Então, ao longo da sua vida, você vai passar por vários trabalhos. E isso aí envolve muitas relações e muitas nuances jurídicas que podem dar brecha para que as pessoas esqueçam de corrigir alguma pendência que ficou faltando, esqueçam de trazer algum documento para atualizar, seja no regime próprio, ou seja no INSS. Então, se você não se planejar, se você não ficar por dentro das correções que você tem que fazer ao longo da sua vida, no seu histórico de contribuição ali, certamente, quando você chegar no momento de se aposentar ou de requerer algum benefício, vai ter algum problema que vai te impedir de alcançar aquele benefício. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Causa Jurídico. Pegue seu cafezinho e venha bater um papo muito legal conosco. Hoje o papo é sobre planejamento previdenciário com meu amigo e irmão Daniel Martins. Seja bem-vindo mais uma vez, já prata da casa. Já estou acostumado aqui já, né? Já estou gravando toda semana quase. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. E hoje vamos aí ajudar esse pessoal a conquistar o benefício de uma maneira mais tranquila e segura. Exatamente. E com o planejamento, sempre a melhor opção. A melhor opção, né? sem dúvidas. É isso aí. Então, já que até hoje você veio com várias pessoas e hoje somos só nós dois, vamos começar apresentando e mostrando para a audiência quem que é o Daniel Martins. Como você bem falou, né? Meu nome é Daniel, sou advogado. Tá chegando próximo dos 5 anos que eu sou advogado. E eu entrei nessa área do direito previdenciário pela minha vontade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Porque essa área do direito previdenciário é a área que realmente as pessoas, geralmente elas são pessoas mais carentes, pessoas que não têm informações adequadas sobre os seus direitos. Então, isso que me motivou a entrar pelo direito previdenciário e ajudar aí essas pessoas. Não, maravilhoso. E quando foi que você percebeu isso? Formou, pegou a OAB e quando foi que você... Pô, eu acho que previdenciário é minha área. Quando que tocou o seu coração? Cara, eu percebi isso quando eu entrei para um escritório que majoritariamente o escritório trabalhava nessa área de previdenciário. Então, lá eu pude ver o impacto que a minha atuação como advogado causava na vida das pessoas. E toda a área do direito é uma área muito nobre porque ela ajuda de fato todas as pessoas. Mas a área do direito previdenciário, ela ajuda as pessoas que realmente precisam, aquelas pessoas que são carentes de informação, carentes financeiramente também. Então, o impacto, a grandeza do resultado que eu entrego para as pessoas nessa área do direito previdenciário foi o que me deu um start para pensar, eu tenho que seguir nessa área, porque o tamanho do impacto que eu consigo ajudar as pessoas é o que vai me mover. E geralmente é aquele trabalhador ou aquele senhor que nem trabalhou direito, Sim. que não está totalmente perdido, se vê chegando ao fim da idade e, pô, trabalhou a vida inteira ganhando um salário. O que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou me sustentar? Ou até mesmo como que eu vou sustentar minha família? Porque a gente sabe que às vezes tem uma pessoa de 60 anos na flor da idade de aposentar com criança nova. Sim, ou até mesmo com um filho que já mais velho, mas ainda morando com ele. Então, assim, é muito importante, extremamente importante o papo que nós vamos ter aqui hoje e principalmente agora entrando um pouco mais a fundo dentro do tema, que é o planejamento previdenciário, que é se planejar para que chegue lá no fim da vida e não tenha que passar por essas preocupações, não é mesmo? Exatamente. E como que você enxerga o planejamento previdenciário? Assim, bem básico, só vamos conceituar para quem está nos ouvindo, entender exatamente o que é o planejamento previdenciário. Porque quando a gente fala planejamento previdenciário, o cara fala assim, mas que é isso?
que eu vou fazer? É de Se comer, falar é de beber? previdenciário, a pessoa já fica, que área é essa, Exatamente. né? Aí, às vezes, a pessoa até pergunta, mas isso é planejamento financeiro? É tipo igual, né? Então, assim, em tese, eu acredito que o objetivo é o mesmo. É se preparar para o seu futuro, né? Mas dentro do direito previdenciário e do planejamento. O planejamento previdenciário, essencialmente é como se fosse um mapa para que o cliente possa alcançar o seu benefício de uma forma tranquila e segura. Então, como o planejamento previdenciário é um estudo aprofundado e personalizado sobre toda a vida contributiva do cliente, do segurado do INSS e das outras previdências também, dos regimes próprios, que ele vai se preparar de forma adequada para quando chegar lá na frente, ele não ter nenhuma surpresa negativa, né? Porque ninguém merece você contribuir a vida inteira, quando vai chegar no final, você vai se aposentar, ou até antes do final, quando você quer conseguir algum benefício, e você não tem acesso a esse benefício, ou porque você contribuiu errado, ou porque você esqueceu de juntar um documento, esqueceu de comprovar um trabalho. Então, o planejamento previdenciário, ele antecipa tudo isso. É um estudo aprofundado, personalizado sobre a vida do cliente para poder ajudá-lo a chegar lá no momento de pedir o benefício, seja aposentadoria, seja um auxílio por incapacidade, chegar nesse momento preparado para que ele não tenha nenhuma surpresa negativa. Perfeito. Então, já sabemos o que é o planejamento previdenciário. Fique ligado que nós vamos passar por todos esses pontos que você falou. Contribuição, documentação, né, registro, como contribuir da forma correta, como contatar e procurar por um advogado para fazer o planejamento previdenciário, né? Quais são as dificuldades que a pessoa vai encontrar ou não vai encontrar a partir do planejamento, ou o que pode acontecer se ela não fizer o planejamento. Então, fiquem ligados que é todo o nosso papo de hoje do planejamento previdenciário. E, assim, para iniciar, né, eu acho que qual que são os principais erros que as pessoas cometem em relação ao planejamento previdenciário? Eu sei que o principal é não fazer. Sim. O principal é não fazer, mas a partir, qual que são os próximos? Você fala erro em relação a fazer Eu falo em relação às pessoas, porque assim, é igual a gente fala, planejamento, vamos trazer o planejamento financeiro para a conversa. Como que eu vou me planejar financeiramente? Às vezes a pessoa vai lá e acha que é só colocar uma lista do que ela tem que fazer, Sim. em vez de estar talvez procurando um profissional. Isso aí, na verdade, é colocar meta, né? Entendeu? Eu tenho uma meta, por exemplo, eu tenho uma meta de aposentar com salário mínimo, mas e aí? O que você está fazendo para chegar lá? Né? Exatamente. Então, qual que é o principal erro das pessoas? O principal erro, sem dúvida, é as pessoas acharem que vão se aposentar lá na frente sem se planejar para isso. Esse, sem dúvida, é o principal erro. Por quê? Você trabalha em vários lugares ao longo da sua vida. É muito raro alguém iniciar uma carreira de trabalho e concluir essa carreira no mesmo trabalho. É muito raro. Com certeza. Então, ao longo da sua vida, você vai passar por vários trabalhos. E isso aí envolve muitas relações e muitas nuances jurídicas que podem dar brecha para que as pessoas esqueçam de corrigir alguma pendência que ficou faltando, esqueçam de trazer algum documento para atualizar, seja no regime próprio, ou seja no INSS. Então, se você não se planejar, se você não ficar por dentro das correções que você tem que fazer ao longo da sua vida, no seu histórico de contribuição ali, certamente, quando você chegar no momento de se aposentar ou de requerer algum benefício, vai ter algum problema que vai te impedir de alcançar aquele benefício. E você vai ficar com a expectativa de conseguir aquele benefício, achando que está amparado com as suas contribuições, mas nesse momento você vai se deparar com uma surpresa não tão agradável. Exatamente. E aí vai ser pior, né? Porque aí vai tentar, talvez, consertar algo lá com 60 anos, 65 anos, estou no dia de aposentar, não aguento mais trabalhar, mas aí eu não tenho uma contribuição que eu trabalhei lá em 2005, eu trabalhei um ano numa loja e aquela loja não fez a minha contribuição mensal. Então, quais que são os primeiros passos, né? Quando que eu devo iniciar e pensar no planejamento previdenciário? Pensar no planejamento previdenciário, o melhor momento é agora.
Então, Perfeito. você que trabalha, ou você que está pensando em iniciar no trabalho, ou até você que não trabalha, mas que quer ter o amparo do INSS. O planejamento previdenciário é para todos vocês. E o que acontece? É bom se você não trabalhar e você quer contribuir para o INSS, porque você vai ter o respaldo do INSS ao fazer contribuições. E por que é importante você fazer o planejamento previdenciário nesse caso? Porque você tem que saber a forma correta de contribuir. Se você contribuir menos ao INSS, seu período não vai ser contado. Então, você vai estar jogando dinheiro fora por pagar um valor menor que devia. Se você pagar um valor maior achando que vai ter um benefício maior com isso, você vai estar jogando dinheiro fora por pagar a mais do que é o valor que você deveria pagar. Então, para quem não trabalha, essa é a utilidade do planejamento previdenciário. É você saber qual terreno você está entrando. É você saber o que você tem que fazer para cumprir todos os requisitos ali de forma adequada. Isso vale para quem é MEI? Vale para quem é tudo. Para qualquer pessoa. Todo tipo mesmo, de pessoa. Então, mesmo se eu tiver um CNPJ ativo e quiser contribuir para o INSS, eu posso? Pode sim. Perfeito. A questão é que é um pouco mais limitado para quem é empregado, nesses casos. Sim. Por quê? Porque quem é o responsável por contribuir, quando a pessoa é empregada, é o patrão dela. Sim. Então, nesses casos, fica um pouco mais restrito nós modularmos os níveis de contribuição, os valores, por exemplo, para poder aumentar o valor um pouco, para ganhar um pouco mais. Por quê? Porque como quem contribui é o empregador, é o seu patrão, se nós fizermos isso aí, indiretamente, né? Na verdade, diretamente, nós vamos estar aumentando a carga tributária para o patrão. Então, quem, no caso, vai cuidar dessas nuances é o próprio patrão. Mas, de resto, todas as outras pessoas são habilitadas para poder fazer o planejamento previdenciário. Então, E, inclusive, até nesse caso de quem é empregado, exceto essa parte de aumentar os valores das contribuições para poder buscar um benefício maior, todos os outros aspectos do planejamento previdenciário vão continuar sendo úteis para o empregado. Tanto com documentação, juntagem de documentação. Às vezes, o próprio empregador, que é o responsável por fazer as contribuições, como eu falei, ele pode não fazer essas contribuições. Ou, se fizer, pode fazer de forma inadequada. E aí, o seu período não vai ser computado no INSS e você vai ter perdido dinheiro. Então, qualquer pessoa é passível de fazer um planejamento previdenciário. Qualquer pessoa. E todo mundo deve fazer. Todo mundo deve fazer. Entrando um pouco acerca dos regimes da Previdência, igual você falou, e aí vai entrar um pouco, vai partir do planejamento. Como que funciona essa parte? Tipo assim, regime Y, regime X, planejamento, como que a gente faz essa ligação? Os regimes previdenciários são o regime geral da Previdência, né? Sim. Que é para quem é CLT, e tem o regime próprio de Previdência, que cada município, cada estado tem o seu regime próprio. Então, o que vai definir qual que é o regime que você vai se filiar é o trabalho que você desempenha. Então, se você é uma pessoa que é empregado de uma empresa privada, você vai contribuir para o INSS. Se você é uma pessoa que é servidor público municipal, por exemplo, você vai contribuir para o regime próprio do município, exceto quando esse município não tem um regime próprio. Sim. Aí você vai cair lá na regra geral, que é o regime geral da Previdência, que vai contribuir para o INSS. Mas, em regra, os estados, municípios, os servidores públicos, em regra, eles contribuem para um regime próprio, específico da onde ele é empregado. Então, se o servidor trabalha para o estado, ele vai contribuir, se for o servidor do estado de Minas, por exemplo, ele vai contribuir para o IPSENG. Sim. Então, o que vai definir, o que vai nortear onde você está afiliado e para onde você vai contribuir é o seu vínculo trabalhista.
Entendi. E aí, igual você falou, o MEI, o CNPJ, ele contribui direto pro INSS. Isso. Não tem nada separando. Entendi. E quando a gente fala de estratégias, porque o planejamento previdenciário é uma estratégia, né? Com certeza. Quando a gente fala de estratégias e de regimes, a diferenciação dentro disso, por exemplo, o regime pro público, né, para a prefeitura, tem alguma estratégia diferente de quem é do regime privado? Tem. Tem? E como que funciona isso? Tem estratégias diferentes, porque cada regime tem a sua especificidade. Sim. Certo? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei em relação à majoração, ao aumento das contribuições, e o aumento estratégico, né? Obviamente, Sim. não é um aumento deliberado. Em relação ao aumento das contribuições, quem é servidor público já não tem essa oportunidade de aumentar as suas contribuições, porque é limitado ao valor que você recebe. Entendi. Então, assim, todo mundo tem a sua estratégia. Às vezes, na estratégia do privado, você consegue se planejar para ter uma aposentadoria melhor, o que você não conseguiria no público. Mas, Sim. de qualquer forma... esse é um aspecto apenas que, não vou falar que é desfavorável, mas é um aspecto que não é igual ao aspecto da Previdência Geral, do regime geral da Previdência. Entendi. Agora, o planejamento previdenciário tem 10 etapas ou mais, né? Vai depender do caso. Por ser um estudo personalizado, depende muito do caso. Mas tem 10 aspectos. Então, vamos supor, se tem 10 aspectos, nesse caso do servidor público, vão ser 9. Entendi. Mas todo o restante vai estar englobado e vai entregar para você a melhor estratégia. Entendi. Vamos entrar nesses aspectos, então, já que são os 10 aspectos que você olha, que você entende, né, para fazer o planejamento das pessoas. Vamos explicar um pouco mais sobre esses 10 aspectos? Sim. Eu falei 10 aqui, mas é só... Assim, só dar uma explanada geral mesmo, Porque o planejamento previdenciário, ele se baseia no estudo aprofundado e personalizado do caso de cada cliente. Sim. Então, tudo isso envolve cálculos de contribuição, análise do seu histórico contributivo. Vamos fazer uma coisa legal aqui, então. Vamos colocar um caso hipotético de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Sim. Qual que seria a contribuição dele? Como que ele poderia contribuir? E qual estratégia que ele poderia usar para receber uma aposentadoria maior? Sendo claro que no caso, o patrão dele teria que concordar, né? Nesse caso, esse empregado aí, não seria possível para ele aumentar esse valor de contribuição sem o patrão concordar. Porque, como eu falei anteriormente, ele não tem essa liberdade de aumentar suas contribuições assim deliberadamente. Entendi. Então, se ele fosse, no caso, ele fosse um MEI, um CNPJ, ele poderia aumentar. E qual que é a contribuição? Se ele fosse um MEI, exatamente, o MEI é um exemplo perfeito, porque o MEI, ele contribui sobre 5%, né, do salário mínimo vigente. Só que essa contribuição de 5%, ela limita o acesso aos benefícios do INSS. Então, aposentadoria por tempo de contribuição, o MEI não vai ter direito. Justamente, não tem direito. Só que, para ter direito, o que ele pode fazer? Fazer um complemento dessas contribuições. Então, fazendo o complemento dessas contribuições, ele passa a ter direito aos demais benefícios. Entendi. Então, se você é um MEI e contribui 5% do salário mínimo, isso, em tese, valeria de quê no final para sua aposentadoria? Nada? Valeria porque você vai se aposentar. Você vai ter a proteção do INSS. Sim. Entendeu? Mas você não vai ter acesso a alguns benefícios como outras pessoas teriam. A exemplo da aposentadoria por tempo de contribuição. E o MEI, qual que seria o regime dele, que ele aposentaria? O MEI aposentaria pelo INSS, é regime geral. Sim, tá, mas deixa eu só para explicar um pouco melhor. Você está falando de tempo de contribuição. Isso. E ele não teria direito. Ele não teria direito. Não teria direito. Qual que é a diferença? E qual que é a diferença
É porque dos dois. Do MEI que vai lá e aposenta só pagando 5% do salário mínimo e do MEI que contribui um pouco a mais. A diferença é que quem paga, complementando esse valor, consegue se aposentar, por exemplo, por tempo de contribuição. E, no caso das pessoas que não contribuem, fazendo essa complementação para aumentar do valor de 5% para 20%, quem não faz isso não tem acesso a essa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, basicamente, quem paga 5% não pode se aposentar por tempo de contribuição e quem faz a complementação pode se aposentar por tempo de contribuição. E é interessante isso por quê? Porque talvez, ao fazer os cálculos, ao fazer a análise do cliente, pode ser que ele possa se aposentar por tempo de contribuição se ele fazer o complemento de determinados períodos. E por que isso é interessante? E somente com o planejamento previdenciário é que isso acontece. Porque vai faltar alguns períodos que, se ele complementar, ele vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Isso vai antecipar a aposentadoria dele. Então, se o objetivo dele é, por exemplo, se aposentar antes do tempo, ou seja, se aposentar antes da idade, porque tem aposentadoria por idade que é 65 anos para homem. Então, fazendo essas complementações das contribuições do MEI, ele vai conseguir computar o tempo dele, o período contributivo dele, como tempo para aplicar na modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição. Então isso vai de forma prática e objetiva aqui para vocês, isso vai antecipar a aposentadoria dele. É isso aí. E essa é uma das benesses do planejamento previdenciário, identificar possibilidades que façam você alcançar o seu objetivo de forma mais rápida. Porque às vezes você quer se aposentar mais rápido, sem se importar com o valor do benefício, mas quer aposentar rápido. Às vezes você quer continuar trabalhando para se aposentar com benefício melhor. Mas tudo isso é necessário para o planejamento previdenciário para poder identificar qual a melhor estratégia para você seguir. Perfeito, perfeito. Então, na prática de tudo, a contribuição só dos 5%, você só se aposentaria no momento que chegar a sua idade. Isso. E não pelo tempo de contribuição. Exatamente. E qual que é o tempo de contribuição necessário? Para a aposentadoria. Para o homem se aposentar. Exatamente. Nesse nosso caso dos 5% aí. Para o homem se aposentar, ele tem que atingir 35 anos de tempo de contribuição. E é importante lembrar que ele tem que estar afiliado à Previdência antes da reforma da Previdência de 2019, certo? Entendi. Porque a gente vai aprofundar muito aqui, mas só para fazer um parênteses, quem se filiou depois de 2019 da reforma não tem mais como se aposentar por tempo de contribuição. Então tá, já que a gente já entrou no assunto, vamos abrir um pouquinho essa caixinha aí, essa caixinha de Pandora, né? Quais que são as diferenças antes e depois da reforma tributária? Qual que foi as mudanças? Da reforma da Previdência, perdão. Mudanças em relação a qual... Em relação... Porque tem várias, né? Mas em relação ao aposentado, né? O que foi ruim para o aposentado nesse caso? De fato, é isso que aconteceu. Foi ruim para o aposentado. Na maior parte. Porque a Previdência enrijeceu mais tanto a forma de concessão dos benefícios, quanto ela ampliou ela aumentou, né, os requisitos que precisam ser atingidos até a aposentadoria ser concedida. Mas isso, na minha opinião, é até esperado. Por quê? Você me corrige se eu estiver errado. Sim. Quem paga a aposentadoria, por exemplo, se a minha avó está aposentada hoje, quem paga o salário dela sou eu, que estou contribuindo agora. E a gente tem visto nos últimos tempos aí uma grande mudança no Brasil, onde os nossos idosos estão vivendo mais e estão nascendo menos jovens. Então, consequentemente, quem está pagando a aposentadoria, quem está pagando, contribuindo com o INSS agora, está diminuindo a quantidade de pessoas. Sim. E aumentando a quantidade de pessoas que têm que receber, que têm idade para receber lá na frente. Então, na minha opinião, faz até sentido ter tido esse malefício pro aposentado, né?
Mas isso você pensando pelo ponto de vista econômico, né? Que Sim. vai sustentar a Previdência. Mas, e como fica a situação das pessoas que tiveram a expectativa legítima ali de contribuir e receber as suas aposentadorias conforme contribuíram, por exemplo? Então... É complicado, né? Mas assim, eu vejo uma sinuca de bico, porque se não tá tendo uma quantidade menor de contribuição. E aí eu já penso um pouco mais pra frente, onde a expectativa de vida ela só tá aumentando e o número de nascimentos só tá diminuindo. Então como que vai ficar essa previdência daqui 5, 10 anos? Porque eu já me peguei pensando nisso um dia. Sim, Foi não, até bom tocar nesse assunto, porque eu realmente, eu não sei aonde que a gente vai parar com isso. Sim. Tem que pensar no equilíbrio econômico, obviamente, mas como a Previdência ela te obriga a contribuir e você contribui sob uma expectativa de ganho, isso também tem que ser considerado. Um exemplo claro aí foi a da revisão da vida toda, que tá acontecendo ainda. O estágio atual é de não... O que é a revisão da vida toda? Só que a gente já pulou para outro tópico, né? Vamos embora. Mas não vou ficar aqui 2 horas, então. Mas vamos lá, pô. Vamos lá. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela é uma revisão para incluir os períodos anteriores a julho de 94 na base de cálculo da aposentadoria do segurado. E por que esse período anterior a julho de 94? Porque as pessoas que se aposentaram aí antes da reforma da Previdência, sobre as regras antes da reforma da Previdência, elas não tiveram computadas esses períodos, esses salários de contribuição, não tiveram incluídos esses valores na hora de fazer o cálculo do benefício. Ou seja, você contribuiu sobre vários salários, sobre altos salários, e quando chegou o momento de se aposentar, você não teve o seu dinheiro retornado para você. Então, porque muitas pessoas, a ideia central do legislador era fazer o quê? Ao excluir esses salários de contribuição antes de julho de 94. A ideia central era fazer com que a média dos salários dos aposentados aumentasse. A ideia era uma ideia boa. Perfeito. Só que ele não contava com com esse cenário de pessoas que teriam vários salários altos naquela época e tiveram suas aposentadorias, seus benefícios concedidos em valores muito menores. A exemplo, eu tenho um cliente que está ganhando um salário mínimo de aposentadoria e era para ganhar quase o teto. Olha só. E aí, vamos lá. Vamos voltar para o planejamento previdenciário, então. Vamos voltar. A gente rodou lá. Vamos voltar, mas eu vou já pegando um gancho dessa sua fala. Então, tá, se eu tô com 50 anos e quero fazer um planejamento previdenciário, vou te contratar, vou te ligar e você vai conseguir fazer com que eu contribua, por exemplo, há 20 anos atrás? Nesse caso aí, tem que se analisar. Por quê? Essa pessoa que está com 50 anos, ela trabalhou esses períodos atrás? Sim. Se ela trabalhou esses períodos atrás, é possível fazer o pagamento dessas contribuições. Nós primeiro temos que comprovar que ela trabalhou de fato. Entendi. E aí, vamos contribuir de acordo com a remuneração dela na época. Porém, não seria interessante fazer isso. Por quê? Porque as contribuições que você não fez e deveria ter feito, você tem que pagar multa, você tem que pagar juros. E financeiramente, né? Eu não tenho como fazer o cálculo aqui agora, obviamente, Sim. Mas financeiramente me parece não ser a saída mais inteligente. Então, nesse caso, a saída mais inteligente seria contribuir dali para frente. E aí você pode talvez dobrar a quantidade da contribuição para que equipara, né, a quantidade, o tempo que você ficou sem contribuir. O que vai depender o vínculo do trabalho desse cliente. Então, se for um cliente que é possível fazer essa majoração do salário de contribuição, sim, vai ser possível. E aí, a partir desses 50 anos que a pessoa vai contribuir de fato,
ela vai ter que cumprir o período mínimo de contribuição, que são 15 anos, caso ela tenha se filiado à Previdência antes da reforma, né? Sim. E aí, E pós-reforma seria quanto tempo? 20. Passou para 20. Tá aumentando lá, vai só aumentando. É. E, ô Daniel, quais que seriam as maiores armadilhas que as pessoas têm que se preocupar em relação ao planejamento previdenciário? Mas, assim, aqui eu, Bruno, como um trabalhador, preciso me preocupar antes de te contratar. Coisas que eu preciso, no dia a dia, estar atento. Uma armadilha para estar... O que eu preciso estar atento ali em relação à minha aposentadoria todo dia? Todo dia eu preciso me atentar sempre a isso, sempre aquilo. Quais as armadilhas, tanto o poder público ou quanto o empregador pode colocar no dia a dia dos trabalhadores que eles precisam ficar atentos? Não todo dia, literalmente, né? Sim. Mas, assim, é importante você sempre estar atento se as suas contribuições, se o seu vínculo de trabalho, se a sua documentação está toda correta em relação ao CNIS, né? Trazendo aqui para o INSS. O CNIS é um documento que ele é o documento que comunica para o INSS como é a sua vida contributiva. Sim. Então, é através dele que o INSS entende. Essa pessoa, está tudo certo com ela, ela tem direito ao benefício agora. Então, é importante você se manter atualizado esse documento para ele representar, de fato, a sua situação, o seu cenário atual de trabalho que você se encontra. Estar atento lá no sistema do INSS, porque nem sempre é o próprio trabalhador que está contribuindo. Exatamente. Às vezes você é um empregado e como você é empregado, tem que contribuir ao seu patrão. E aí é importante você estar atento ao seu CNIS, porque talvez o seu empregador, o seu patrão, pode não estar contribuindo da forma que deveria. Sim. E como que eu faço esse acesso? Como que mensalmente eu faço a busca para ter certeza que o meu patrão está contribuindo o valor que ele deveria contribuir? Esse acesso é muito fácil de ser feito. Você vai acessar o aplicativo do meu INSS ou o site do meu INSS e você vai procurar lá o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E aí você vai achar essa parte no aplicativo ou no site e vai fazer a conferência se está tudo certo. Você pega a sua carteira de trabalho e faz a conferência se está tudo fidedigno com a sua situação, com o seu cenário atual. Perfeito, perfeito. Daniel, vou te pedir agora, cara, para você contar um caso pra gente, um caso que aconteceu com você, um cliente que chegou até você totalmente desesperado. Cara, tô chegando na minha idade, preciso me aposentar e eu não consigo me aposentar. Eu fui no INSS procurar saber, falaram para mim que eu não vou me aposentar. Eu tenho um caso de um cliente que ele é parecido com o exemplo que você deu dos 50 anos, só que ele tinha 47. E aí ele era motorista, né, de aplicativo, teve vários trabalhos já, só que ele nunca contribuiu para a Previdência, porque ele teve esses trabalhos tipo livre que tem lá em Viçosa. O mais comum é o Uber, né? Que é mais Sim. famoso. E aí, ele nunca tinha contribuído. E eu voltando, inclusive, no atendimento, que eu tinha um atendimento marcado para entregar um planejamento previdenciário, ele falou, eu comecei a conversar com ele no carro, e ele falou sobre o caso dele, que nunca tinha contribuído para o INSS, e ele já tinha 47 anos. E aí, nunca tinha contribuído. Ele já trabalhava, né, mas nunca tinha contribuído. Ele tinha algum registro, um CNPJ já ativo ou só trabalhava? Só trabalhava. E aí, ele perguntou se ele podia contribuir. E eu pensei assim, como o tempo de carência, o tempo de contribuição mínimo, né, a carência, não é tão alto, o que eu tinha de saída para ele? Ele poderia contribuir dali para frente. E o que seria bom para ele? Porque se ele tivesse contribuído desde lá de 20 anos, por exemplo, de idade, até o momento de se aposentar, ele ia pagar um valor muito mais alto do que se começasse a contribuir com 47 anos. Sim. Então, o planejamento previdenciário, para esse caso dele,
foi muito bom, por quê? Porque eu consegui mostrar para ele que se eles começassem a contribuir a partir daquele momento, por mais que ele ficou a vida inteira sem contribuir, nada estava perdido ainda. Porque contribuindo a partir daquele momento, ele conseguiria a sua aposentadoria lá na frente. Com quantos anos você fez o planejamento e aí... Aí 65 anos, né? 65. No caso, 65 anos é o mínimo. Aí ele teria que contribuir durante mais o período até bater a idade mínima e bater a carência mínima também. E assim, eu poderia, por exemplo, eu quero contribuir 10 anos. Eu posso ir lá e pagar um boleto? Não. Ou como que funciona? Tem que ir pagando todo mês. Todo mês. Até porque você não sabe a remuneração que você vai ter durante todo esse período. Isso aí seria possível se você estivesse pagando um valor atrasado. Só que, multa. Como eu falei anteriormente, índice de multa, índice de juros, então, talvez não seria tão interessante fazer isso. Então, esse seu cliente de 47, 57 e 62, ele aposentaria com 65. 15 anos, né? Isso. Então, pra ele foi perfeito. Que bom que ele te deu o Uber ali, né? Exatamente. É maravilhoso pra ele. Não, foi assim. E eu achei mais legal é que eu tava voltando de um atendimento de planejamento previdenciário mesmo. E eu comecei a conversar com ele e foi tudo natural. Começou, você é da onde, não sei o quê. Tá fazendo o quê? Tô voltando do atendimento da entrega do planejamento previdenciário, sou advogado e tal. Aí ele, né, quando a gente fala que é advogado, o pessoal gosta de tirar dúvida. Nossa senhora. Aí eu falei, opa, vambora. Pode tirar a dúvida, tranquilo. Eu não ligo não, né? Vai que isso me dá um Eu acho bom, né? Não, mas assim, quando mais eu puder ajudar, ótimo pra mim. Uma grande parte da nossa profissão é gerar informação e conhecimento também, né? Exatamente. Então... E essa difusão da informação, essa explanação da informação é muito boa, porque com isso o cliente ele já chega até mais pronto pra gente. Porque tem muitos casos que o cliente chega pra gente, mas ele nem sabe o que ele tá sofrendo. E principalmente nessa área do planejamento previdenciário, eu vejo que ocorre ainda um grande tabu. Sim. Porque, tipo assim, a pessoa vai pensar, pra né? que eu vou fazer planejamento previdenciário? Tipo assim, as pessoas não fazem um planejamento financeiro de um ano, de um mês. Então, eu não sei o que eu vou ganhar, o que eu vou gastar mês que vem. Então, pra que eu vou fazer um planejamento previdenciário? A importância do planejamento previdenciário, ela consiste no fato de que o planejamento financeiro, você não é obrigado quer dizer, o planejamento previdenciário, você é obrigado a contribuir. Então, o que você prefere? Deixar Deus dará uma coisa que você é obrigado a contribuir, você é obrigado a investir seu dinheiro? Você prefere deixar Deus dará ou se planejar para pagar um valor mínimo possível dentro da sua realidade? Então, com o planejamento previdenciário, você tem essa consciência de estar contribuindo um valor que você, de fato, não vai jogar fora. Você vai contribuir um valor que está dentro da sua realidade. É planejar, né, cara? É você contribuir, ter expectativa do que vai ganhar lá na frente e receber a sua aposentadoria de forma tranquila e segura lá na frente. Muito bom, muito bom. E aí, assim, um caso de um cara de 47 anos que nunca contribuiu... Que acha que tá tudo perdido. Então, assim, eu acho que é perfeito a colocação, o caso, porque se um cara de 47 anos que nunca contribuiu tem possibilidade, como que um cara que já trabalha há 20, 30 anos aí, às vezes, muitas vezes empregado... E às vezes também, tem pessoas que contribuíram lá atrás com 1, 2 anos de contribuição e chega com 50 anos... eu só tenho 2 anos de contribuição, não vou conseguir aposentar, não vale a pena começar agora. E 15 anos, 50 anos, com mais 15... Sempre dá para dar um jeito. Sempre dá para dar um jeito. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Inclusive, é bom se consultar com o advogado, porque às vezes você, vamos supor que está com 65 anos já, nunca contribuiu. Aí realmente vai ficar um pouco difícil fazer o planejamento, porque até bater a carência já está com a idade muito avançada. Querendo ou não, são o quê? 15 anos, né? Sim. Agora 20, né? Mas tem outro lado que, ao se consultar com o advogado, ele vai analisar todos esses cenários e, nesse exemplo que eu dei dos 65 anos, pode ser avaliado o caso da pessoa e tem um benefício que chama BPC-LOAS, que pode ser concedido para essa pessoa. Então, a depender do caso,
analisando ali o caso de cada pessoa, pode ser que ela não consiga uma aposentadoria, mas consiga um benefício do INSS. Porque as pessoas confundem muito, acham que é se aposentar. Que não é, né? Tecnicamente não é, mas na prática ela vai estar ganhando um benefício do INSS. Então, assim, é isso que a pessoa quer. É isso que o resultado que ela quer é esse, então... A diferença é que no final do ano eu não tenho 13º. Isso. E que eu tenho que fazer uma prova de vida a cada 2 anos, não é isso? Isso. Tem que manter atualizado o cadastro único também. Entendi, perfeito. E outra coisa que é importante falar é que o BPC Loas ele não gera a pensão. Entendi. Então, em caso de falecimento, não tem pensão por morte no BPC Loas. Entendi. Tem essas diferenças aí. Cara, e no caso, por exemplo, no caso que eu trabalhei, hoje eu tenho 50 anos, e quando eu tinha 30 anos, eu trabalhei 5 anos em uma loja e nesses 5 anos o meu patrão não contribuiu. Como que funciona nesses casos? Qual que é a melhor estratégia? É ir cobrar desse patrão? Tem possibilidade de cobrar desse patrão ou não tem mais como? Tem que eu fazer o pagamento ali nos próximos meses? Nesse caso, se a pessoa tem carteira de trabalho, ela pode utilizar a carteira de trabalho para comprovar esses valores de contribuição. Mas ela também pode entrar com uma ação trabalhista contra o patrão dela. Pelas contribuições não feitas. E, no caso, essa ação trabalhista tem uma data limite? Ou eu posso, por se tratar de um direito que às vezes a pessoa nem sabe que o direito que ela tem ali de estar, do patrão tá fazendo aquelas contribuições. E ela só descobre quando ela chega lá na hora de se aposentar, com 65 anos. Nesse caso aí, eu nunca tive um caso concreto desse. Entendi. Mas eu imagino que seja a partir do conhecimento. Então, por exemplo, como você falou aí, se a pessoa teve conhecimento só lá na frente, eu acredito que o prazo prescricional, nesse caso, começa a correr a partir do conhecimento dela. Perfeito. E não ao longo da vida inteira. Até porque ela não tinha conhecimento desse dano que ela estava sofrendo. Então, ela não pode ser responsabilizada por isso. Tanto é que, quando o cliente ele é empregado, o segurado é empregado, a responsabilidade de realizar as contribuições é do patrão, é do empregador. Então, tudo que for possível o INSS fazer para ajudar o cliente nesses casos, a exemplo da só comprovação que ele de fato trabalhou e recebeu aquele salário com carteira assinada, o INSS vai fazer para poder ajudar. Porque senão ele estaria transferindo a responsabilidade das contribuições para o empregado. Entendi. E não é isso que a lei preconiza, né? A lei, ela prevê que, nos casos de vínculo empregatício, quem contribui é o patrão, é o empregador. Entendi. Cara, ele é o responsável por contribuir. Esse caso do Uber foi muito legal. Foi um caso feliz, né? Foi um caso que vai dar tudo certo. Mas você já teve algum caso em que, cara, ali com 60 anos ou quase lá, e você tentou de todas as formas, todas as estratégias e não deu certo? Teve alguma situação dessa? Você fala de não dar certo. De não conseguir a aposentadoria, não conseguir um benefício, não conseguir nenhum tipo de respaldo para o cliente. Não. Então... É porque, assim, eu tenho um caso, ele ainda não terminou. Sim. Eu tive uma sentença desfavorável, em primeira instância, mas eu recorri. E sim, ainda... Tá em recurso. Tem recurso. Tá em grau de recurso. Então, assim, não teve um final ainda. Sim. Então, mas por que eu fiz essa pergunta? Porque as pessoas têm que entender que, independentemente de achar ou não achar, elas precisam buscar aquilo. Elas precisam ir atrás e entender. Porque as pessoas falam assim, mas eu acho que não vai dar certo. E você trouxe de cara um caso feliz e você falou aqui que não teve um caso que não deu certo. Agora a gente tem esse aí que você vai levar para recurso, né? Eu tive um outro caso que inicialmente ele não foi feliz também. Porque o cliente chegou no escritório querendo se aposentar. Sim. Nós analisamos o caso dele, solicitamos a aposentadoria. O INSS mandou ele complementar alguns períodos que ele tinha contribuído um valor menor do que ele deveria. Aí o primeiro ponto que eu quero trazer
A importância de fazer o planejamento previdenciário, se ele tivesse feito planejamento, seria possível detectar isso com mais prazos, né? E outro ponto é que ele não conseguiu a aposentadoria, mas eu consegui outro benefício para ele, que foi o benefício do LOAS. Então, no primeiro momento, ele não se aposentou, eu consegui o benefício do LOAS para ele, e agora, o que a gente está fazendo? Com o dinheiro que vai sair do LOAS, a gente pode pensar se é o caso, se ele quer complementar os valores dos períodos que ele contribuiu menos do que deveria, e aí ele vai conseguir se aposentar, porque os períodos que ele contribuiu valor abaixo do que deveria vão ser considerados para fins de aposentadoria, e aí ele vai conseguir se aposentar. Então, é importante, até nessa fase de, depois de entregar o resultado que era o BPC-LOAS que o cliente queria, conseguiu, né, no caso, é importante ter esse relacionamento com o cliente para saber se ele quer essa nova estratégia, que é de transferir o benefício do BPC-LOAS para uma aposentadoria. Na prática, seria uma conversão, né? Tecnicamente não é assim que fala, mas na prática seria uma conversão do BPC-LOAS para a aposentadoria. E assim, mais uma vez, eu quis trazer a importância de se realmente fazer um planejamento previdenciário. Porque, assim, igual você falou, às vezes com 65 anos tem alguma possibilidade. Você não vai se aposentar, você vai conseguir um benefício. Então, mais uma vez, não tem essa de o meu caso não tem jeito. Procura o seu advogado, faça um planejamento. Você está começando a trabalhar, faça um planejamento para se aposentar com tranquilidade. Se você está na metade da idade, faça um planejamento. Você já está no final da idade, não vou conseguir. Vai procurar, vai entender, vai pegar um pouco mais de conhecimento com quem tem a técnica, né? Sempre é importante fazer o planejamento em todas as fases, justamente porque você está investindo seu dinheiro ali. E você está investindo de forma obrigatória o seu dinheiro. Então, se você está sendo obrigado a investir, é melhor você se planejar para investir de forma adequada, investir um valor dentro da sua realidade e, quando precisar do benefício, seja aposentadoria, seja algum auxílio, você ter o amparo de fato do INSS. Você não ser pego de surpresa por falta de documento ou por falta de contribuição. Então, essa é a importância do planejamento previdenciário. Ele vai te preparar de todas as formas e vai antecipar as chances de dar errado no seu caso, para já preparar o terreno para sua aposentadoria vir de forma tranquila e segura. É a segurança que todo mundo precisa. Segurança. Nem todos, né? Na verdade, nem todos. Tem algumas pessoas que gostam um pouco mais do risco. Do risco. Né? Eu gosto mais de me arriscar. Tem gente que não gosta de tanta tranquilidade na vida, assim. Mas se você é um trabalhador, né, que quer uma tranquilidade, que quer se aposentar, vai fazer o planejamento. A gente caminhando já para o final e mais uma vez parece que passou 10 minutos apenas. Chegamos na primeira pergunta. Eu queria que você primeiro deixasse uma mensagem aí sobre o futuro da Previdência, um pouco deixasse a mensagem final sobre o planejamento previdenciário e, por fim, eu queria que você também deixasse uma mensagem para os jovens advogados, porque os jovens advogados também assistem o nosso podcast e alguns deles querem partir para o lado do planejamento previdenciário, que é um nicho específico dentro do previdenciário. Sim. Então, deixa uma mensagem também para esses jovens advogados que têm interesse na área. Pessoal, planejem-se, porque quem não se planeja falhar. Então, assim, o ideal é fazer o planejamento previdenciário para poder chegar próximo do seu benefício sem ter nenhuma surpresa negativa. Planejando, vamos chegar no benefício com tranquilidade e segurança e todos os problemas burocráticos, todos os estresses vão ser transferidos para o advogado e você vai ficar ali tranquilo, sabendo que tem alguém cuidando do seu benefício para você. É isso. E agora eu queria também que você deixasse uma mensagem para os jovens advogados que pretendem atuar na área, tanto daí do previdenciário e mais especificamente do nicho planejamento previdenciário. Para os jovens advogados que devem ter ouvido muito que a advocacia está saturada, que o judiciário é moroso, todas essas coisas que a gente está acostumado de ouvir, eu acredito que o planejamento previdenciário seja uma grande área de atuação, porque com o planejamento previdenciário você consegue ter honorários
sem precisar depender da justiça, sem precisar depender dos juízes. Você consegue ter honorários iniciais. E isso é algo que ajuda muito os advogados, ainda mais no início da carreira, né? Que o início da carreira é quando você não tem cliente, quando você está sem dinheiro e está precisando ali de honorários mais rápidos. É o que acontece com o planejamento previdenciário. Você consegue ter honorários iniciais ali para conseguir se manter e motivar na advocacia. E além dos honorários, vem o impacto que gera aí para todas as pessoas, né? Porque com o planejamento ela vai conseguir se aposentar da forma correta. E com o planejamento você vai estar trabalhando e vai estar fazendo parte de um momento muito importante da vida do seu cliente. Porque a aposentadoria é um momento que todo cliente sonha. É um momento que ele já passou toda a jornada de contribuição para o país, tanto financeira quanto de trabalho, e é aquele momento que ele vai receber, assim, em tese, a sua recompensa. Né? Sim. Então, perfeito. Então é isso, esse papo muito legal sobre planejamento previdenciário. Se você é um trabalhador, se planeje. Se você é um advogado, fique ligado que é um excelente nicho. Agradecido pela audiência mais uma vez. Mais um episódio do Café com Causa Jurídico finalizado com o Daniel Martins, Dr. Daniel Martins. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui falando para esse tanto de gente, esse podcast que está cada dia crescendo mais. E te parabenizar pela essa iniciativa que foi, assim, fenômeno, explodiu minha mente. Perfeito. Eu agradeço muito. Então fique ligado, nos siga nas redes sociais. Gestão de liderança, YouTube, Spotify, Instagram. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço, até a próxima.